Para o cafezinho, bom dia para você. Agora sim, me desbloqueei aqui. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Bom Felipe, dia. e a todos os nossos queridos ouvintes. Trazendo aqui para iniciar a nossa conversa a respeito da sessão na Câmara de Campinas hoje, algum dos projetos em discussão chama atenção a respeito de um que vota um programa para a Casa do Atleta Campineiro. Seria para ex-atletas profissionais acima de 60 anos, mas que estão numa situação vulnerável. E aí seria uma forma de reinserção desse público na sociedade. O projeto não diz especificamente se há já algum levantamento do número, né, desses ex-atletas profissionais nessa condição, talvez pegando até um pouco da carona nas Olimpíadas. Não, Bruno Silva? Ah, mas não tem a menor dúvida, né, Sandra? Se tem uma coisa que o vereador gosta de fazer, é tentar aproveitar o time das ações para, de alguma forma, ganhar politicamente com isso ou demonstrar que há uma preocupação a respeito do tema. Até porque acho que um dos assuntos que mais tem chamado a nossa atenção nesse contexto, né, em que estamos aí torcendo, né, ao mesmo tempo pelas nossas seleções olímpicas, os times, os individuais, enfim, os atletas, mas ao mesmo tempo também pensando, refletindo e criticando, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, o fato de que no Brasil muitas das modalidades não são levadas a sério, né? Essa que é a grande realidade. E esse é um tema, Sandra, que nos abre para um debate mais amplo, porque é o seguinte: muitos dos incentivos, sobretudo ao desenvolvimento de jovens talentos, né, que posteriormente podem se tornar aí figuras olímpicas, né, que representam o país, têm condições de competir, são desenvolvidos no âmbito do município. Então, se o município não tem políticas que são direcionadas para isso, se o município para o desenvolvimento de múltiplas modalidades, ginástica olímpica, rítmica, artística e por aí vai, é difícil a gente querer resultados que sejam resultados, né, surreais. Quando a gente vê, por exemplo, uma figura como a Rebeca Andrade vai lá e ganha uma medalha de ouro, a gente vê muito mais, na realidade, o fruto de um esforço quase que, né, de uma super mulher nesse sentido, para poder conseguir superar de fato todos esses obstáculos, né? O que a gente tem em termos de política pública nacional é justamente o Bolsa Atleta, né? Se a gente observar a nossa delegação ao longo do tempo, praticamente todos eles já estiveram em algum momento na condição de atletas ali patrocinados, né, pelo governo no sentido dessa bolsa. Muitos deles também têm as suas equipes de referência, mas insisto, é preciso que desenvolva isso no município, não só para os atuais atletas, bem como para aqueles também que depois, ao longo do tempo, já não mais disputarão nessa condição, né, Sandra? Uhum. Então, acho que o município precisa sim investir nisso, pensar e organizar projetos, mas que não fique apenas no calor das Olimpíadas, seja algo que né, se sustente financeiramente a médio e a longo prazo e que, ao mesmo tempo, estimule o desenvolvimento de jovens talentos, né? Até essa semana o próprio município de Campinas divulgou que tem uma atividade de Uhum. trampolim que está com inscrições abertas, inclusive também para tentar talvez Sim. aí buscar, né, pessoas interessadas. Mas é bem isso, né, Bruna? A preocupação tem que ser, porque às vezes vem até de ações sociais de ONGs, né? O trabalho de Sim. valorização do esporte aí na infância. E criatividade legislativa, né, Sandra? O município não precisa fazer tudo. Eu digo assim, a política tem que ser coordenada localmente, porque esses talentos vão ser muitas das vezes obtidos principalmente através da escola, né? Ali Uhum. é uma porta de entrada fundamental para você poder trazer essas crianças, jovens, adolescentes e assim por diante. Né? Mas o município não precisa fazer isso tudo sozinho. Você pode ter criatividade legislativa, pensar na possibilidade de algumas parcerias público-privadas, pensar aí em políticas de estímulo do ponto de vista do pagamento de impostos que possam ser canalizados justamente para a construção de ginásio, para a manutenção de programas permanentes, né? Verificar a constitucionalidade disso tudo. Então eu penso assim, os vereadores podem sim aproveitar o contexto para apresentar projetos, propostas, estruturar, mas que sejam viáveis, né? Não só em termos legislativos, bem como em termos orçamentários como um todo, né? É bem isso mesmo. Estou até tentando ver se eu consigo achar aqui esse serviço para completar aqui quem tiver realmente interessado em alguma atividade relacionada a essa do trampolim que é oferecido aqui na cidade, mas a gente qualquer, de qualquer forma atualiza também no decorrer aqui da nossa Tem no programação. portal cbncampinas.com.br uma notícia falando sobre isso. O formulário do Instituto Voando Alto.
no site da CBN Campinas você encontra o link para poder fazer essa inscrição, né, que é por meio do Instituto Voando Alto. As aulas acontecem no Galpão dos Lemos, dentro da Estação Cultura, e no Centro Esportivo Educacional São José Mário Maiolini, no Jardim São José, na região sul da cidade. E aí, cerca de 100 Bacana, crianças e adolescentes já praticam aula de ginástica de trampolim nas modalidades que são oferecidas aí. Concluindo, obrigada aí, Felipe, por essa contribuição, por achar rapidamente aí a informação e para a gente poder também tocar aqui outras pautas. Tem também para ser votado projeto de lei que analisa a criação de um endereço social. Aí isso seria para pessoas em vulnerabilidade, também moradores de rua, né, que não têm um endereço fixo para pelo menos ter uma opção de correspondência. Esse é outro drama também, né, Sandra? A gente fica o tempo todo girando em círculo para poder lidar com a questão da população em situação de rua, mas acho que mais do que pensar apenas em questão de endereço social, é começar a debater de modo um pouco mais sério quais são as estratégias para a gente poder retirar de fato as pessoas dessa condição, dessa situação de vulnerabilidade. É óbvio que isso é importante por N motivos, porque vamos pegar um exemplo simples, né? Se essas pessoas estão cadastradas aí no CadÚnico, se elas acessam ali algumas políticas de serviço e precisa fazer qualquer tipo de correspondência, como é que você as encontra, né? Não é simples de ser feito isso. Então, acho que sim, isso tem um potencial de poder resolver um problema, mas na verdade esse é um pequeno problema diante de um macro, né? De um grande problema que se tem aí no horizonte, que é o fato de que nos últimos anos aumentou e muito essa população, sobretudo a partir da pandemia, né? Porque a pandemia fez com que muitas pessoas perdessem emprego, alguns não conseguiram recolocação profissional, embora a economia esteja caminhando hoje melhor, né? Os dados, pelo menos oficiais, mostram aí que há uma retomada da lógica do emprego, inclusive do emprego formal, mas a gente sabe que em se tratando desse público, há outras vulnerabilidades, há outras questões que estão envolvidas do porquê isso chegou até a rua. Isso passa por um caminho de drogadição, isso passa por um caminho, né, de desalento familiar, de desestruturação das mais diversas, né? Algumas questões de saúde também às vezes envolvidas. Então, eu penso que cada vez mais vai ser necessário também dentro dessa área, exemplo que a gente estava comentando da questão das modalidades olímpicas, criatividade legislativa para poder começar a lidar com esse problema e fazer as secretarias municipais conversarem cada vez mais entre si a fim de criar as estratégias necessárias para tentar tirar essas pessoas da situação de vulnerabilidade social, da situação de rua, viu? Uhum. E Bruno, para a gente falar um pouco também da corrida eleitoral. A gente traz aqui que Sumaré, né, atingiu 203 mil eleitores, pela primeira vez pode ter o segundo turno. Há motivos de haver, né, segundo turno em cidades com mais de 200 mil habitantes, mas explica para a gente, né, desse critério, como é que isso pode impactar também no resultado final das eleições, Bruno. Vamos lá. Bom, primeiro que eu vou confessar uma coisa aqui, né? O Felipe Pereira, que é um sujeito figura também, né? Que gosta de sorrir, né? Dar risadas com algumas respostas. Felipe, Sim. confesso para você que até hoje eu quebro a cabeça para entender da onde eles tiraram o critério de 200 mil eleitores, cara, né? Pois é. Não. Já quebrei a cabeça, já fui atrás, né? De repente, se algum ouvinte aí também que está nos ouvindo do outro lado tem maior clareza sobre isso, fica à vontade para compartilhar, porque confesso que a única coisa que me vem à cabeça é porque foi uma quantidade aí de habitantes criada, de eleitores, perdão, criada para poder simbolizar o que seriam municípios maiores e, em tese, com maior complexidade política do que os demais, né? Ainda assim, o que acontece? A regra é essa, né? Cidades que tenham mais de 200 mil eleitores têm a possibilidade de segundo turno se o primeiro candidato, né, na rodada inicial não atinge o chamado 50% dos votos válidos mais um. Essa é a regra, né? Lembrando que voto válido, querido ouvinte que está do outro lado, são os votos dados, no caso da eleição majoritária para prefeito, somente no candidato, tá? Votos brancos, votos nulos, né? Eles não contam como votos válidos e, portanto, eles são excluídos dessa contagem para se definir, né, o percentual dos votos válidos como um todo. Então, quando o candidato não atinge esse percentual, ele vai para o segundo turno. Então, você tem aí poucas cidades, na verdade, a nível de Brasil, muitas delas concentradas, sobretudo, em São Paulo, porque São Paulo tem uma realidade de interior que é diferente de outros lugares do país como um todo, né? Mesmo quando você olha para a região sudeste, você tem poucas cidades, por exemplo, no interior de Minas Gerais, que tem segundo turno. São Paulo concentra, portanto, a maior parte delas, né? Campinas, região metropolitana, nem
nem se fala, né? Porque aí você tem cidades que são de porte maior mesmo, e quando você vai ver na questão dos registros eleitorais, a tendência é que se tenha mais eleitores, né? Então nós estamos falando da realidade de algumas centenas de cidades aí esparramadas pelo Brasil. E isso sim, Sandra, respondendo diretamente também a sua pergunta, traz uma outra lógica de competição, porque nesse caso você pode estimular em primeiro turno uma competição mais intensa, no sentido de que os partidos se sintam motivados a lançar mais candidatos, né? Porque os eleitores, eles não precisam fazer necessariamente um cálculo de voto útil, ou seja, eles podem aí fazer opções que tenham a ver mais com o seu desejo de representação política, para que futuramente, num eventual segundo turno, aí sim as alianças vão se afunilando, aí sim há uma outra lógica, né, de proximidade. Então isso é bem comum. Vou dar um exemplo aqui, né? Você pega uma cidade como Franca, por exemplo, no interior, né, que tem possibilidade de segundo turno, né, aqui próximo de Ribeirão Preto, você vai ver que lá a gente está falando de algo em torno de quase 9 candidatos que estão disputando, né? Por quê? Porque você tem essa lógica de segundo turno, né? E aí muitos dos partidos fazem também esse cálculo. As estratégias são variadas, mas muitos dos partidos fazem esse cálculo. Vou lançar um candidato na majoritária, ganho uma certa visibilidade, posso fazer com que de repente o partido seja mais visto. Isso também beneficia de algum modo as eleições legislativas, né? Então eleições de 2 turnos trazem esse elemento aí para a gente poder pensar em termos de estratégias políticas, né? Atualmente aqui na nossa região, então, as cidades que têm previsão de segundo turno, né, pelo número de eleitores, é Campinas, Piracicaba, Limeira e, no caso agora também, Sumaré. São São essas as as 4 cidades da cidades. região, exato. E aí eu já quero compartilhar com o Bruno e também com os nossos ouvintes a parceria que a CBN está fazendo com o portal de notícias G1, também a Cidade On Campinas, para promover debates com os candidatos às prefeituras aqui da região de Campinas. Faremos esse debate com as cidades de Hortolândia, Americana, Indaiatuba, Sumaré e Limeira. Isso porque a própria IPTV, né, faz o debate majoritário aí em relação a Campinas e Piracicaba, que a gente já faz a retransmissão mesmo desses debates, mas a gente ampliando a possibilidade de conhecer os candidatos, então, de Hortolândia, Americana, Indaiatuba, Sumaré e Limeira. Então, todos foram convidados, né, aqueles que foram aprovados em convenções, e o debate vai ser, então, transmitido aqui na rádio, né, no Dial, no YouTube da CBN, também no portal G1 e no site do portal A Cidade On Campinas. A gente vai detalhar, estamos nessas tratativas, né, com os partidos, com os candidatos, né, fechando, mas já temos aí a definição de como será a distribuição, inclusive, dos blocos, né, de perguntas. E o legal é que os nossos ouvintes, Bruno, eles vão poder escolher o tema que eles querem ouvir desses candidatos. Então, vai ter uma enquete que a gente vai disponibilizar para eles decidirem de quais esses temas, né, para que na hora do debate a gente possa também discorrer aí com os candidatos, né, dentro das propostas que eles têm aí para o pleito. Os 2 temas, então, mais votados serão abordados. E está marcado para iniciar no dia 29 de agosto, finalzinho do mês. Então, a partir das 2h30 da tarde, vai ser mediado pela nossa jornalista Tayla Ramos, aqui da CBN, dentro desse horário que ela já é âncora, apresentadora da nossa programação. Legal, né, Bruno? Legal demais, né? E o Grupo EP dando show aí de cobertura e também de cidadania no sentido de apresentar para todos os nossos queridos ouvintes, né? Quem também nos acompanha sempre pelo YouTube, pela internet, a possibilidade de fato conhecer melhor os candidatos, né, Sandra? E você sabe que isso é uma iniciativa extremamente louvável sob outro aspecto, viu, gente? Vou ser bem sincero aqui com os nossos queridos ouvintes. Quando a gente vai para as redes de maneira geral e quando a gente vai para as grandes cidades, tem se dado muitas das vezes uma ênfase muito maior em outras questões políticas do que necessariamente nas eleições municipais e nas pautas que são pautas locais. Então, isso é extremamente valioso, né? Por exemplo, a gente já tem uma agenda que, de alguma forma, as eleições norte-americanas roubam muito da cena das eleições municipais no Brasil. E aí, muitas das vezes, isso passa no mais absoluto desconhecimento por parte do eleitor a respeito das opções e dos temas que são os temas que configuram os dramas do dia a dia, né? Eu não canso de falar que a política ela é efetivamente local, prefeitos e vereadores têm uma responsabilidade
singular no sistema político brasileiro, isso porque a Constituição reserva para eles uma responsabilidade grande sobre uma miríade de temas que vai da educação, cultura, saúde, saneamento, destinação de resíduo sólido, política de planejamento territorial, ou seja, tudo aquilo que de fato impacta no dia a dia, na nossa vida, né, Sandra? Então, se falta serviço de saúde, muitas das vezes tem a ver com planejamento municipal. Se a educação é ou não é de qualidade, tem a ver sobre como isso está organizado no âmbito da secretaria, né? Se a infraestrutura está melhor em alguns bairros, mas falta em outro, a gente precisa ouvir desses representantes quais são os projetos e as ações específicas para o município. Então, que bacana que está sendo aberto esse espaço, né? Já fica desde já o nosso convite para que todos os ouvintes, né, vão pensando, vão analisando, observem aí com atenção as suas cidades e que tragam aí as sugestões, né, temáticas para que a gente possa aqui abordar com os candidatos e candidatas a fim de que ele conheça melhor os planos e estratégias, né, Sandra? Porque aí atende também o interesse ali local mesmo, né, da Exato. realidade do município, porque tem assuntos que são aí essenciais, que vão estar realmente na pauta, como você disse, na educação, saúde, né? Mas tem outras que estão em evidência, como, por exemplo, de crise hídrica relacionada à sustentabilidade, né? Aqui a gente fala muito de mobilidade também, né? Sim. Que é algo importante aqui para nossa região, além de lazer e cultura, que às vezes não estão ali no destaque, mas que para a população faz todo sentido. Então, a gente amplia essa possibilidade. Esses debates, então, começam no dia 29, é uma quinta-feira, 14h30 da tarde. E aí vai ser subsequente, sempre às quintas-feiras. Então, pegando aí o finalzinho de agosto, ao longo do mês de setembro, ouvindo os candidatos de Hortolândia, Americana, Indaiatuba, Sumaré e também da cidade de Limeira. Bacana demais. Já deixamos aqui o abraço para todos esses ouvintes. Preparem-se, vão observando a realidade das cidades, preparem as perguntinhas aí também, né? Sim. E vão concentrando a atenção para depois poder cobrar desses candidatos aí uma definição. Acho que é hora de ouvir também, né? Bruno, finalizamos hoje por aqui. Discutimos mais sobre esse processo eleitoral e outros assuntos da política local amanhã. Combinadíssimo, Sandra. Um forte abraço para você, abraço para o nosso querido Felipe Pereira, todos os nossos queridos ouvintes. E seguinte, só para fechar um outro assunto. Acho que se tivesse mais política de estímulo ao esporte, Felipe Pereira confessou já para mim aqui que queria ser um dos campeões da ginástica rítmica. Viu? Vamos lá. Ai, terminar dessa forma, né? A gente vai ter que chamar o quê? Um intervalo aqui junto com o Valmir para processar, porque a gente fica na imagem, né? Pensando. Deus do céu, apaga essa imagem. Apaga mentalmente essa imagem. já tá aqui, apaga. Felipe. Não, apaga que é melhor. Até Tchau, amanhã, Bruno Silva. Bruno. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Abraços. CBN, a rádio que toca notícia.